Manifestações do 7 de setembro e o caminho das lutas operárias em curso. O meu nome é Marcelo Pablito e para todos os patrões que acharam que tinham derrotado a nossa classe, nós começamos com uma péssima notícia. A nossa classe tá on. Essa semana a gente não podia começar o programa sem falar das manifestações que aconteceram nesse 7 de setembro. A gente já queria deixar a indicação para todo mundo assistir a análise que foi feita no programa O Brasil Não É Para Amadores, com o Danilo Paris e a Diana Assunção, analisando o que foram as manifestações do 7 de setembro e para onde está indo o nosso país. E a gente vai deixar o link aqui embaixo para todo mundo que quiser assistir esse programa. Nós mostramos no Esquerda Diário que apesar dos atos bolsonaristas serem maiores do que os atos contra Bolsonaro e serem expressivos, principalmente em Brasília e São Paulo, foram muito menores do que os 2 milhões que o Bolsonaro estava prometendo. Isso mesmo com o governo fazendo de tudo para dar uma demonstração de força nas ruas. Mesmo depois desses atos e de todas as declarações do Bolsonaro contra o STF e o Alexandre de Moraes, a gente marcou também nessa análise que isso não vai resolver a crise política e as disputas que a gente está vendo entre diferentes setores da classe dominante no país. E a gente queria chamar a atenção aqui também, porque diante do ódio contra o Bolsonaro, a gente viu muitos trabalhadores compartilhando memes que tratavam o Alexandre de Moraes ou o STF como se fossem os grandes salvadores da nação. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa se organizar para lutar contra o Bolsonaro e o Mourão, mas sem esquecer quem é o STF. São juízes que não foram eleitos por ninguém e que são a favor de todos os ataques que o Bolsonaro está impondo contra a nossa classe, como as privatizações, as reformas e a retirada de direitos. São os mesmos que foram a favor do golpe institucional e de todas as medidas autoritárias que permitiram o Bolsonaro chegar ao poder. E enquanto isso, os trabalhadores continuam pagando a crise econômica e social do país, com o aumento do desemprego, da fome, aumento do preço dos alimentos, da gasolina, da energia elétrica, além de um enorme número de mortos pela pandemia. E as centrais sindicais, o que estão fazendo? Ao invés de construir os atos do 7 de setembro contra o Bolsonaro a partir de assembleias nos locais de trabalho, as centrais sindicais redigiram uma carta implorando que os governadores, que o STF, os prefeitos tomassem o rumo do país nas suas mãos, deixando os trabalhadores a reboque das instituições da burguesia. Isso é o que explica que os atos contra o Bolsonaro, apesar de expressar um setor que tem disposição de lutar contra o governo, foram muito menores do que os últimos. E também leva a gente a entender por que a linha das centrais sindicais é canalizar toda essa indignação para as eleições do Lula no ano que vem. E se não bastasse isso, algumas das centrais sindicais, como a UGT e a Força Sindical, anunciaram a participação nos atos que estão sendo convocados para o dia 12 de setembro por organizações da direita, como o MBL. Em meio a uma situação com tantos ataques, a gente está vendo uma série de lutas operárias ocorrendo pelo país, infelizmente ainda de forma isolada, por responsabilidade das direções sindicais, mas que poderiam ser um grande ponto de apoio para enfrentar o Bolsonaro, o Mourão e os militares. A luta dos rodoviários em Porto Alegre, a greve dos trabalhadores da Rede TV em São Paulo, os metalúrgicos da empresa Cytower em Minas Gerais, a greve dos trabalhadores do Detran no Rio Grande do Norte. E além das greves, nós também estamos vendo várias paralisações, como a dos garis em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, dos trabalhadores da saúde em Santa Catarina e no Paraná, paralisações dos entregadores em várias cidades. Inclusive, essa é uma categoria muito precária que está preparando uma nova paralisação para o dia 11/9. Além da enorme resistência dos indígenas em Brasília, que já dura vários dias. Todas essas lutas poderiam ser transformadas num símbolo nacional de enfrentamento dos trabalhadores à crise social do país, ao governo e aos patrões de conjunto. A greve dos trabalhadores da Rede TV, em Osasco, aqui em São Paulo, é um exemplo dessas lutas. São dezenas de trabalhadores que continuam firmes em greve desde o dia 31 de agosto,
denunciando que há 4 anos não tem reajuste salarial e inclusive direitos básicos, como o FGTS, o INSS e alguns inclusive trabalhando em desvio de função para receber salários menores. Enquanto isso, os lucros dos patrões e empresários da Rede TV não param de aumentar, como é o exemplo do Marcelo de Carvalho, um dos donos da Rede TV, milionário e apoiador fiel do Bolsonaro, que mesmo de férias na Itália, estava atacando a greve dos trabalhadores. Assim como Siqueira Júnior, que ameaçou os trabalhadores ao vivo no seu programa. Ontem, a Rede TV respondeu fazendo uma proposta de acordo ridícula e os trabalhadores decidiram em assembleia, por unanimidade, não aceitar essa proposta e manter a greve. E o Esquerda Diário teve vários dias lado a lado com esses trabalhadores e você que está assistindo o programa pode apoiar essa luta tirando uma foto com a frase "Eu apoio a greve dos trabalhadores da Rede TV" e mandando pra gente do Esquerda Diário. Em Minas Gerais, os trabalhadores metalúrgicos da empresa Cytower de Betim fizeram uma greve de mais de 30 dias, lutando pelo pagamento da PLR, pela equiparação salarial e melhores condições de trabalho. E enfrentaram durante todo esse período uma empresa que teve um faturamento de mais de 600 milhões de reais somente no ano passado na unidade de Betim. Vejam o relato de um desses trabalhadores. A empresa, ela só quer sugar o sangue do trabalhador, entendeu? O que acontece? Chega na terça-feira, eles chamam todo mundo para trabalhar no sábado. Todo mundo vai com maior boa vontade. Mas na hora agora da gente resolver a coisa que é giro, que é nossa, eles não querem. Simplesmente eles querem pagar uma PL menos de 40%, entendeu? Lá dentro lá tem muito pai de família, que paga aluguel, que paga pensão, tá tudo atrasado. Eu mesmo tô com água, luz, telefone, tudo atrasado. Se fosse os trabalhadores na direção da fábrica, não aconteceria isso, entendeu? Porque todo mundo chama de fábrica lá é unido, mas nós estamos aqui fora forte. A vitória vai vir, com certeza. Essa também foi uma semana decisiva na luta dos rodoviários do Rio Grande do Sul contra a privatização da empresa Carris. E o prefeito bolsonarista Sebastião Melo encaminhou para votação o PL de privatização na Câmara. Mesmo embaixo de chuva, os rodoviários da Carris continuaram mobilizados essa semana em frente da garagem na luta contra a privatização até o último minuto. Essa luta terminou na quarta-feira dessa semana e só não conseguiu ir adiante porque ficou bastante isolada graças ao papel da burocracia sindical, mas mostrou também uma importante disposição dos trabalhadores em se enfrentar com esse ataque duríssimo do governo. E pra gente é muito importante tirar todas as lições dessas greves, porque como dizia o Marx no Manifesto do Partido Comunista, os trabalhadores às vezes vencem nas suas lutas, mas só temporariamente, porque aquilo que a gente conquista de um lado, a burguesia vai lá e arranca do outro com vários ataques. Porque ele apontava que o importante não era o êxito imediato de cada luta, mas sim o que cada uma delas deixava na consciência dos trabalhadores para sua organização e para sua união. É nessa perspectiva que nós do Esquerda Diário encaramos greves como a da Carris, no Rio Grande do Sul, a dos trabalhadores da Cytower, em Minas Gerais, e outras lutas que acontecem no país, que podem deixar marcas muito importantes na consciência desses trabalhadores para as próximas batalhas da nossa classe, contra os patrões, contra o Bolsonaro, o Mourão, o STF e todas as instituições capitalistas. A gente queria terminar por aqui, lembrando todo mundo de curtir e compartilhar o nosso programa, se inscrever no nosso canal, acompanhar o Esquerda Diário em todas as redes sociais. A gente se vê na semana que vem.